Olá, amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico diferencial das lesões desmielinizantes do sistema nervoso central, principalmente do padrão esclerose múltipla. O que eu quero com isso? Não é falar sobre NMO e anti-MOG como a gente já falou, mas falar sobre a gliose, sobre o CADASIL, sobre outras doenças que também estão nesse pacote de diagnóstico diferencial. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico diferencial das doenças desmielinizantes. No início, há 10, 15 anos atrás, quando a gente falava essa aula, era basicamente sobre mostrar a diferença entre a esclerose múltipla e entre o padrão de NMO e ADEM, que era o que a gente mais conhecia nesse momento. E ainda tinha que reforçar que são doenças diferentes. Hoje aqui no canal você já pode acompanhar o vídeo para o diagnóstico específico de esclerose múltipla, o vídeo para o diagnóstico de NMO, para o diagnóstico das doenças de MOG, que muitas vezes incluem o padrão de ADEM, e já há um entendimento que essas são realmente doenças diferentes e que a gente não tem mais que confundir com esclerose múltipla ou tentar classificá-las de outra forma. Mas, na verdade, no padrão de vista radiológico, ainda existem alguns focos que a gente descreve no laudo como focos de sinal hiperintenso em T2 e FLAIR, que muitas vezes vão levantar suspeitas se podem ser focos desmielinizantes relacionados à esclerose múltipla. Principalmente porque muitas vezes no laudo vem assim, a conclusão, gliose/desmielinização. E aí a gente tem que levar em conta uma série de coisas. Esse paciente está na faixa etária de fazer uma desmielinização tipo esclerose múltipla? Um paciente que está fora da faixa etária, que tem alterações mais específicas em outra localização, será que ele é um candidato de esclerose múltipla? Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Então eu queria, esse artigo é um artigo de 2017, que a gente vai pensar que já está num passado distante quando a gente fala de ciência, mas que na verdade ainda traz muito dos principais diagnósticos diferenciais da esclerose múltipla, principalmente do ponto de vista radiológico. E a gente tem sempre que lembrar, e isso sempre está presente ainda nos critérios, é falar que a gente vai pensar em esclerose múltipla quando não existe uma explicação melhor. E isso ainda é real. Se a gente for olhar lá no critério de McDonald, ele sempre fala que a gente tem que pensar na doença, mas que a gente tem que afastar outras doenças. Então não existe um diagnóstico certeiro, não existe nada algo patognomônico, então a gente sempre tem que pensar e não pensar ao mesmo tempo. E pensar num grande diagnóstico diferencial que a gente tem ali em volta. Então, essa é uma grande lista de doenças que estão relacionadas, né? Aqui no finalzinho estava posto a neuromielite óptica. Na verdade, hoje a gente incluiria o anti-MOG também, um padrão de ADEM reacional às várias infecções virais que a gente tem visto recrudescentes aqui, principalmente na América Latina. Mas eu acredito que as principais, assim, que geram mais dúvidas são as relacionadas à idade, as vasculites, que são também comuns na mesma faixa etária de paciente, mulher jovem, o CADASIL, para a gente não se confundir, e as alterações relacionadas à migrânia e doença cerebrovascular. Então vamos ver alguns casos relacionados. Então isso aqui é uma grande lista também desse artigo, bem interessante, mostrando como seriam feitas as descrições. Eu não vou passar por ela, é muito detalhe, são letrinhas muito pequenas, mas na verdade a gente vai tentar estabelecer com os exemplos qual a localização que a gente pensa e que a gente não pensa que poderia ser esclerose múltipla. Então, só para ilustrar, esse aqui é o ADEM, não é o objetivo da gente falar o diagnóstico diferencial do ADEM, isso você vê lá no vídeo sobre anti-MOG, mas na verdade a gente já repara que são lesões algodonosas, né? Normalmente são simétricas, tem esse aspecto expansivo na sequência FLAIR, na sequência T2 também tem esse realce descontínuo e irregular pelo meio de contraste, na margem de progressão da inflamação, que é diferente da esclerose múltipla, e hoje a gente já entende que são representações de desmielinização, mas que são doenças diferentes. O ADEM não vira esclerose múltipla, né? O ADEM pode acontecer e a pessoa pode vir a ter esclerose múltipla depois, isso é um conceito bem importante.
Nas crianças, a gente tem que pensar nas mitocondriopatias. Criança e adulto jovem, às vezes a doença de Lee tem uma representação mais tardia, mas a gente vai pensar num acometimento predominantemente central de núcleos da base e também um acometimento cortical. O que é interessante na doença de Lee que a gente não vê na esclerose múltipla? Esse acometimento cortical difuso e esse acometimento difuso simétrico dos núcleos da base. E o que pode estar acontecendo? E o que pode acontecer também na doença de Lee, principalmente se ela tiver em atividade, é a restrição à difusão nessas regiões. Então, no paciente adulto jovem, se a doença de Lee tem um início mais tardio, ou no paciente infantil, a gente tem que ficar esperto para esse diagnóstico da mitocondriopatia e não confundir com uma esclerose múltipla ou até mesmo com padrão de Aden, principalmente quando ele tiver esse acometimento difuso aqui de núcleos da base, que é uma coisa que a gente também vê no Aden. Só para mostrar aqui o cérebro da neuromielite óptica, então a gente vê que são alterações mínimas e que não estão localizadas nas localizações características da esclerose múltipla, que são a interface caloceptal, que é pegando o corpo caloso, que é pegando a região córtico-subcortical. Reparem que os focos de hipersinal eles estão esparsos assim, sem ter uma localização clara e específica. Isso é mais característico da NMO quando ela vem com pequenos focos ou aquelas lesões mais confluentes, periependimais, como a gente discute lá no vídeo de NMO. Então, mais uma vez, a representação das lesões que não tocam as fibras em U, não acometem o córtex e elas estão localizadas em situação subcortical, frontal e parietal. Essa era a descrição mais clássica inicial do padrão de acometimento cerebral da NMO. Bom, entrando agora no aspecto, saindo das outras doenças desmielinizantes e trazendo um aspecto das doenças vasculares, a gente tem que pensar no acometimento por doença de pequenos vasos. Então, alguns dos red flags que vão estar associados às alterações de hipersinal no T2 e flare são a presença de pequenas hemorragias, a lesão que poupa o corpo caloso. Isso é uma coisa que a gente tem que exaustivamente procurar nas lesões, se tem acometimento do corpo caloso ou não, para a gente dizer que é esclerose múltipla. Tem um envolvimento mais difuso da substância branca e tem infartos associados. Uma mulher de 50 anos, 55, com esclerose múltipla pode ter infarto também? Pode. Ela vai somar a doença desmielinizante ao padrão de doença vascular que já acontece com o avançar da idade. Mas uma mulher de 20 anos não pode ter infarto e a gente chamar aquilo ali de esclerose múltipla. A gente tem que ter certeza de que a gente está afastando uma doença vascular associada àquilo ali. Seja ela vasculite, seja ela um acometimento cerebral difuso por alguma doença sistêmica associada, seja ela um cadazil. Então, como a gente vê esse infarto lacunar? O infarto lacunar, ele tem o hipossinal no flare. Mas a placa crônica também tem. Não. A placa crônica, o black hole, ela tem um hipossinal no T1, mas no flare ela não pode ficar como um buraco. Ela vai ficar como uma área de sinal hiperintenso. Então é importante a gente conseguir diferenciar o infarto lacunar da placa crônica e não confundir essas doenças e falar que a paciente não é uma doença desmielinizante, sim uma doença com caráter vascular e procurar dentro dessa gama de vasculopatias. Então, lembrar sempre dos infartos lacunares, que é muito importante e essencial para o diagnóstico do cadazil. Então, aqui a gente vê uma doença de pequenos vasos. Eu estou vendo aqui muito acometimento da substância branca bilateral. Tem um envolvimento da substância branca também justacortical. Eu estou vendo áreas de córtex doente e eu estou vendo uma área de encefalomalácia. Repara, o infarto ele fica com hipossinal no flare circundado por gliose. Isso não acontece na placa crônica. A placa crônica ela continua com um sinal mais brilhante no flare, como se fosse somente um padrão de desmielinização. O black hole é um marcador de T1. Não de flare. Isso é bastante importante da gente frisar. E aí, quando você olha na difusão, a doença vascular, ela vai te mostrar múltiplos focos de restrição, como a gente vê aqui. Múltiplas áreas de doença cortical, esparsa, uma doença aqui provavelmente de carótida, mostrando acometimento, ou de cerebral médio, mostrando acometimento do território ali todo da cerebral média direita. Então, um padrão diferente, normalmente a gente vê esse tipo de padrão aqui em pacientes com mais idade. O cadazil, que é uma doença, uma arteriopatia da mulher mais jovem, tem uma história clássica de enxaqueca, de acometimento de várias mulheres da família e mulheres que morreram jovens por AVC. E o que a gente vê
na verdade é uma sigla relacionada à leucoencefalopatia com infartos subcorticais por uma doença autossômica dominante vascular. E o que a gente vê no Cadazil é a mulher jovem que tem esse padrão de hipersinal, muito cuidado com o flare no plano sagital, porque o flare no plano sagital vai sempre mimetizar as imagens alongadas do dedo de Dawson. A gente não tem o hábito de fazer o flare sagital quando não é para esclerose múltipla, então a gente não cria na nossa cabeça qual seria o padrão de imagem. Mas as doenças que são doenças vasculares também têm esse comportamento perivascular e, portanto, também podem se manifestar como essa imagem sugestiva de dedos de Dawson no flare no plano sagital. Então, muito cuidado para não confundir esse padrão alongado com o padrão de esclerose múltipla. O que a gente olha no restante do exame é esse hipersinal aqui, capsular, essa alteração de sinal mais difusa na substância branca periventricular, esse acometimento característico subcortical da porção anterior dos polos temporais. Isso aqui é clássico de Cadazil, a gente não pode confundir isso aqui com o envolvimento de fibras em outra substância que acontece na esclerose múltipla. E a presença dos infartos, reparem que aqui a gente vê vários infartos, hipossinal no T1, mas eles também têm o hipossinal no flare. Muito cuidado ao ver o T1, porque ele vai parecer que é um black hole, e na verdade o black hole normalmente não acontece aqui na substância cinzenta profunda, ele vai acontecer mais na substância branca periventricular, aqui nessa região. Aqui que sim seria a lesão mais característica da esclerose múltipla e não aqui. Além disso, no SWI o Cadazil está associado a microsangramentos, que a gente não vê como um padrão habitual na esclerose múltipla. Então, o SWI, por exemplo, ajuda também não só a identificar o sinal da veia central, que tem sido muito discutido como um marcador diagnóstico para a esclerose múltipla, mas também mostra se existe um padrão ou não de microsangramento que poderia estar associado a um diagnóstico diferencial importante nesses pacientes, que é o Cadazil. Uma avaliação super importante: qual mulher jovem não tem enxaqueca? Difícil, né? Muitas têm. Muitas vão fazer exame e muitas vão ter esses foquinhos de hipersinal em T2 e flare, que são predominantemente subcorticais. Para o olho que não está habituado, isso aí vai sair como hipersinal, podendo representar desmielinização barra gliose. Então, esse laudo é extremamente perigoso, a gente tem que evitar passar esse tipo de informação que gera dúvida para o clínico, uma vez que a gente está falando de pacientes que têm a mesma faixa etária e podem estar com condições clínicas muito semelhantes. Então, qual é o nosso grande diferencial aqui? A gente está vendo que eles não tocam as fibras em U, que eles não tocam o córtex, que eles não estão alongados, perpendiculares aqui, como a gente espera, que são os dedos de Dawson. Eles não têm um acometimento significativo da substância branca periventricular, e se você quiser fazer um sagital flare para tirar a dúvida, você vai ver que não existe acometimento do corpo caloso nos pacientes com cefaleia. Então é importante a gente reconhecer isso aqui como um padrão possível desse acometimento enxaquecoso e afastar a possibilidade de esclerose múltipla para esses pacientes. Outra associação importante que pode ter também alteração do parênquima cerebral são com as doenças autoimunes, doenças do colágeno, né? Lúpus, SAF e a doença de BC. A doença de BC, especificamente começando por ela, dá uma alteração bem característica de tronco cerebral, uma romboencefalite. Usualmente a gente não vê muito lesões supratentoriais relacionadas ao BC. Agora, o lúpus ou o SAF, o lúpus, que pode ter o SAF, enfim, associado, as alterações do colágeno podem cursar também com vasculite, podem também cursar com o envolvimento outro do parênquima encefálico, e aí a gente vai ver aqueles foquinhos também que tem o hipersinal no T2 e flare e pode ficar em dúvida. Então, importante a gente ver se tem infarto, pensar no SAF também. Se tem um realce puntiforme, a gente tem que pensar em acometimentos microvasculares ou até mesmo na sarcoidose, doenças angíticas, como a gente vai ver mais à frente. Se elas são córticos subcorticais, a gente não vai pensar muito para doenças vasculares, ou uma doença vascular do tipo pequenos vasos, como a gente viu no primeiro caso, ou até mesmo para esclerose múltipla. Se tem associado trombose venosa, se tem associado lesões de tronco cerebral, como a gente falou para o BC, então tem outras características que a gente tem que pensar. Então o lúpus, reparem que na sequência flare, ele pode ser extremamente semelhante a uma gliose. Isso é uma paciente jovem, que já tem atrofia cerebral, que já tem ectasia ventricular e tem essas áreas de hipersinal
que são totalmente inespecíficas. Elas estão ali no meio da substância branca. Elas nem estão perto do córtex tocando as fibras em U, nem estão perto do ventrículo fazendo aquele padrão de envolvimento de substância branca periventricular. Então, são características de doença, talvez, de pequenos vasos microvasculares associados por vasculite prévia ou do próprio consumo do lúpus. No SWI pode ou não ter sangramento, habitualmente não tem realce pelo meio de contraste, a não ser que o paciente esteja num momento de vasculite. Aí a gente vai ver uma outra representação cerebral. Se a gente pega um momento de vasculite, é importante a gente olhar para a sequência de difusão. O objetivo de hoje não é a gente falar das diferenças entre a vasculite, mas, na verdade, a restrição, focos de hipersinal com restrição à difusão em paciente jovem, a gente tem que pensar em vasculite e não em doença relacionada à desmielinização. Ah, mas classicamente o livro diz que a esclerose múltipla restringe a difusão? Sim, o livro fala isso, mas não é o que a gente vê habitualmente. O padrão de restrição à difusão numa doença desmielinizante, ele acontece antes do realce pelo meio de contraste. Então, seria quando você está flagrando o início de uma formação de placa e não a placa em si. Se a gente está vendo já um sinal estabelecido no FLAIR T2 de hipersinal, se a gente está vendo até realce pelo meio de contraste e restrição à difusão, isso provavelmente não é uma doença desmielinizante. A restrição vai estar relacionada a um processo vascular. Então, deve estar acontecendo alguma vasculite aí naquele processo. Então, é importante a gente ficar atento no paciente com lúpus ou nas doenças do colágeno que vem com esse tipo de padrão. A gente sabe que existe uma associação. Existe associação, por exemplo, do lúpus com NMO, mas até lesões cerebrais do padrão NMO podem aparecer, mas a gente vê muito nas mielites extensas, como a gente vê aqui esse hipersinal no STIR. Aqui não aparecia nenhum realce pelo meio de contraste, mas com uma lesão central aqui na sequência T2, e eles podem até fazer um padrão também de neurite. Então, a associação de lúpus com a presença do anticorpo aqui P4 é estabelecida, mas a gente tem que pensar que isso não é esclerose múltipla, essa associação. Outra red flag importante são com relação às angiites primárias do sistema nervoso central, e aí a gente vai ter um padrão mais difuso. Hoje a gente já conhece também a doença, o Klippers, que também é um padrão tipo angiite, com muito hipersinal e alteração e realce pelo meio de contraste, acometendo predominantemente a ponte, até num padrão que a gente vê semelhante com esse aqui. Então, muito hipersinal, muito realce. Algumas angiites podem ser mais periféricas, acometer a junção córtico-subcortical, como a gente vê nesses exemplos aqui, ou ter um padrão até mais difuso de acometimento. Nesse caso, a gente tira um pouco, são exemplos da literatura citados, nesse caso a gente tira um pouco, diferente desse padrão da esclerose múltipla, mas quando eles vêm com essa doença de tronco cerebral, bastante importante, como a gente vê no Klippers também, quando eles vêm com essas lesões córtico-subcorticais que captam muito contraste, a gente pode ficar tentado a achar que é uma doença desmielinizante, mas sempre lembrar do padrão vascular que pode estar associado aí nas angiites, que é uma doença bem mais rara do sistema nervoso central. E, por último, eu queria falar da LEMP. Na verdade, a LEMP, hoje, dentro da esclerose múltipla, tem um papel diferente, não só como diagnóstico diferencial, mas, na verdade, como um complicador da esclerose múltipla. A gente pode fazer um vídeo específico para isso, relacionado ao tratamento da esclerose múltipla, as complicações que a gente tem visto, mas a LEMP tem aparecido como uma possível infecção associada ao uso de determinados fármacos na esclerose múltipla, por conta da dificuldade da depleção dos linfócitos intracerebrais, e isso pode facilitar a infecção pelo vírus JC, que é um vírus que aparece predominantemente em pacientes imunossuprimidos. A gente viu muito isso no HIV, mas a gente tem visto também em pacientes que estão em tratamento com determinadas drogas imunomoduladoras do sistema nervoso central para a esclerose múltipla. Qual é a característica mais marcada da LEMP? Ela tem aquelas lesões com aspecto mais multifocal e com aquele aspecto infiltrativo de substância branca, são assimétricas, mas podem também ter essa relação justacortical, usualmente não realçam, algumas podem ter um realcezinho mais periférico e não fazem um efeito de massa expressivo, como faz, por exemplo, uma lesão tumefativa, que a gente vê que o cérebro está inchado, né? Tá a redução da amplitude dos sulcos ali naquela região. Então, só para vocês terem uma ideia de como a LEMP se apresenta, esse aqui é um paciente com HIV, então o caso clássico da LEMP, né, que é o paciente imunossuprimido, e ele vem com alterações cognitivas e do estado mental, e a gente vê essas lesões com aspecto mais infiltrativo. Elas também têm esse caráter algodonoso que fica meio difícil da gente desenhar a ponta, né? Mas podem ser mais assimétricas,
usualmente não fazem um efeito de massa, você vê que não reduz muito a amplitude do suco aqui em relação aqui, tem outros foquinhos associados e não tem realce pelo meio de contraste. Então, pensar em lesões na esclerose múltipla, por exemplo, que estão tendo um crescimento e há a referência de um bom controle clínico da doença, lesões que surgem com mais de 3 milímetros, abruptamente, que não tem realce, que não tiveram uma manifestação clínica expressiva do ponto de vista motor ou de alteração de EDSS, a gente tem que pensar que esse paciente pode estar fazendo LEMP. Então, a LEMP vem como um diagnóstico diferencial, mas também vem como um complicador hoje de alguns tratamentos da esclerose múltipla, e é bom a gente ficar ligado na avaliação de como é o surgimento dessas novas lesões em pacientes que estão em follow-up. E concluindo, eu queria lembrar sempre que as técnicas avançadas, que a gente não falou hoje, mas a gente tem outros vídeos também, o vídeo de DTI falando sobre isso, podem ajudar nessa confirmação do diagnóstico diferencial quando a dúvida for muito grande. Então a gente pode lançar mão do DTI, a gente pode lançar mão dos pós-processamentos como o TBSS para tentar definir padrões de que doença a gente está falando, principalmente dentro do espectro das doenças desmielinizantes. Então, lembrar do ADNMO como os grandes padrões de doença inflamatória desmielinizante. Hoje eu vou incluir também o anti-MOG, das doenças vasculares, incluindo as vasculites, e isso aqui vai incluir tanto as doenças do colágeno, quanto doenças próprias do vaso e a enxaqueca, que é uma alteração de função cerebral, mas que está relacionada também a essa presença, né, essa marca do hipersinal no T2 e FLAIR na substância branca, e algumas doenças infecciosas como o LEMP, e aí a LEMP entrando como uma doença de diagnóstico diferencial e complicador da esclerose múltipla. E eu queria agradecer a você por ficar comigo nesse vídeo. Eu aqui fiz várias referências hoje sobre outros vídeos, acho bem interessante você fazer uma maratona sobre NMO, sobre anti-MOG, sobre os critérios reais atualizados de esclerose múltipla, para você conseguir definir na sua cabeça esses padrões e ter certeza de que ao olhar um exame, você está fazendo o diagnóstico de uma doença desmielinizante ou não, uma doença vascular, e a gente poder sugerir isso, e você como clínico poder identificar isso, traz uma paz de espírito muito grande, que a gente está indo no caminho certo na investigação do paciente. Muito obrigada e até a próxima.